A paz do Senhor a todos, irmãos. Neste momento, eu gostaria de dizer aos irmãos que, antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. E eu gostaria aqui de trazer aqui um entendimento sobre por que eu oro, e minhas orações não estão sendo atendidas, ou porque as minhas orações que eu faço não têm respostas. Bom, eu quero dizer que da mesma forma também, né, eu muitas das vezes também eu tenho falado isso com Deus, mas mediante estas palavras, né, estas situação do que nós estamos aqui falando, eu vou, mediante isto, responder alguma coisa. Muitas vezes nós oramos e nada acontece. Nada acontece. Eu aqui não vou dar muitas referências, mas algumas passagens bíblicas nós vamos citar, né? E vamos focar só numa situação em que a gente sempre quer uma resposta. Bom, o salmista Davi, no Salmo 40, ele disse assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, diz assim: eis que as mãos, ou a mão do Senhor, não está encolhida para que não possa te salvar, e nem agravados ou surdos os seus ouvidos para que não possa te ouvir. Porém, né, como nós, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, como nós, na verdade, precisamos entender esse capítulo de Isaías 59, fala sobre que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa nos ouvir. Então, na verdade, a mensagem desse capítulo desse versículo eis que a mão do Senhor está estendida para te salvar e os ouvidos do Senhor abertos para que possa te ouvir. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que clama, que chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, né, eu então ouvirei as suas orações, sararei a sua terra, abençoarei. Também nós temos no Salmo 40, onde Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Muito bem, diante dessas referências, eu gostaria de trazer para nós, para mim, para você, para todos que assim pensam e diz: eu vou parar de orar, eu vou desistir, eu não vou mais correr atrás de orar, eu não vou mais querer saber de... eu faço campanha, e nada acontece. Já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem 3 anos, já tem 4 anos, e nada acontece. Eu oro para Deus transformar o meu filho, oro para Deus transformar minha filha, eu oro para Deus libertar o meu esposo, a minha esposa, eu oro para Deus abrir porta de emprego para fulano, para ciclano, para mim, eu oro para Deus para me vender minha casa, para mim vender meu carro, para mim... e já tem tempo, mas Deus não me responde, Deus não ouve minha oração. Bom, irmão, o que a gente devemos entender é que Deus, ele ouve todas as orações. Por que Deus ouve todas as orações? Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, se alguém estiver falando palavrões, se alguém estiver falando coisas que não é compatível aos seus ouvidos, você que ouve, né, que tem audição boa, você vai ouvir um monte de asneira.
mas você não vai dar a mínima para essas asneiras. Então, quando você não dá a mínima para essas asneiras, então nós podemos dizer que nós ignoramos, nós escutamos, mas não respondemos. A questão do Senhor também, ele não responde orações que na verdade não tem vínculo, que na verdade são contrárias, entram em contradições, porque na verdade nós não sabemos bem orar. Na verdade, quem traduz, quem faz essa tradução para nós, da nossa língua para a língua celestial, é o Espírito Santo. Como diz a Bíblia, ele intercede por nós, pois ele é o Consolador. Mas por que Deus não responde a minhas orações? Será que Deus ouviu a minha oração? Será que ele não vai responder? Será que Deus não quer ouvir as minhas orações ou responder? Tem orações, todas as orações Deus ouve, mas tem oração que Deus não quer responder de fato. Por quê? Porque se Deus responder aquela oração da maneira que você quer, isso, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, onisciente, ele conhece todas as coisas. Antes de acontecer, ele já vê há 100 anos, 200, 1000 anos na frente o que pode acontecer se for atender uma oração que não está no padrão a qual a Corte Suprema aprova. Então veja bem, eu gostaria de dizer que o que tem feito muitas pessoas desistirem de Deus, desistirem das suas vitórias, foi a falta de paciência. Embora muitas pessoas elas tenham fé, elas têm fé que elas mesmas testemunham a sua fé, mas elas não têm paciência, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você tem fé, automaticamente quando você ora a Deus, você vai agradar a Ele. Então, neste caso, como você vai agradar a Ele, ele sabe muito bem o que é bom para os seus filhos. Ele sabe muito bem o que deve ser bom para os seus filhos. Então veja, né, que muitas das vezes, né, as pessoas elas oram a Deus e não tem resposta. Mas digamos, Deus ele só responde àqueles que estão dentro da sua palavra. Mas algumas orações, algumas pessoas que estão sendo heréticos, sendo pessoas cheias de heresias, apostatas, então Deus faz o seguinte, dá a benção para essa pessoa, não por causa, provavelmente, da oração dela, claro que não, mas sim porque existe um santo por trás disso tudo, orando, intercedendo por ela. Assim como você me pede oração, assim como eu intercedo por você, você não merece a bênção, porque você às vezes transgride a palavra de Deus, você anda fora do caminho dele, mas o Senhor vai te dar a bênção devido à minha oração. Então, como se aquela palavra que é santa e verdadeira, orai um pelo outro, se não fosse orado um pelo outro, se a oração um pelo outro não valesse, então com certeza Deus não responderia. Mas vamos trazer as pessoas que têm compromisso com Deus. Vamos trazer aquela mulher santa, aquele homem santo, aquele jovem santo, aquela pessoa que se guarda do pecado, que não anda segundo as concupiscências da carne e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores, mas que antes medita de dia e de noite na lei do Senhor. É como uma árvore, né, plantada à beira do ribeiro, regrada ao ano inteiro. Então, o ano inteiro, essa pessoa é fiel a Deus. E muitas das vezes ela reclama de tanto ser fiel porque Deus não responde. Porque Deus ainda não me deu minha vitória. Por quê? Eu vou dizer por quê. Existe uma palavra que está escrita assim, eu vou até ler para vocês irem aqui, para que você possa entender. Daniel, capítulo 10, né? Daniel, capítulo 10, versículo 10. Vamos lá, está escrito assim. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas
das minhas mãos. Então, assim, versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas orações, ou as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe deste mundo, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Veja bem, 21 dias, certo? Resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então veja bem, vemos aqui que, se você for ler a história mais para trás, né, a verdadeira história mais ainda, você vai ver que quem fala com Daniel é justamente o anjo chamado o anjo Gabriel. Eu tenho um ensino aí e dizendo que a função do anjo Gabriel é levar as nossas orações e trazer as nossas respostas, porém escoltados pelos outros anjos. O arcanjo Miguel é o anjo que guerreia. Então ele é o príncipe que substituiu, né, nas hóstias celestiais, o antigo Lúcifer, né, diabo, serpente, antiga serpente, Satanás, dragão. Então veja bem que Miguel, ele é o chefe. O arcanjo Miguel, anjo, o arcanjo significa anjo, chefe. Então veja que ele é que comanda o batalhão de anjos do nosso Deus. E Gabriel é o anjo que traz as boas novas, as nossas respostas. É ele que traz. Por isso que quando eu oro, eu entrego a minha oração. É claro, obviamente, devemos respeitar a hierarquia. Então, claro que Jesus, que Deus, ele é onisciente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares. Ele está aqui. Eu não precisaria chegar e pedir a Deus para que eu entregasse a minha oração na mão deste anjo Gabriel, para que ele possa levar e o Senhor possa me responder. Então, veja bem que a gente segue um padrão. Quando a gente acaba de orar, eu, por exemplo, e a igreja, nós aqui respeitamos. Nós sabemos que nós não adoramos a anjo. Não adoramos a anjo. Anjo não tem que ser adorado. Os anjos, eles estão para nos servir. Mas aonde há uma presença de Deus, dos anjos, há uma teofania de Deus. Há uma presença de Deus. Então essa teofania, que nós sabemos, ela está representada aonde o anjo do Senhor está, o Deus vivo, ele está. Porque os anjos do Senhor são ministradores. Ele vem para servir aos servos do Deus vivo. E nessa situação, nós vemos aí acontecendo que o anjo Gabriel foi que falou estas palavras para Daniel. Homem muito amado, desde o primeiro dia em que você colocou o teu coração, ou seja, as tuas palavras, a tua oração, desde o primeiro dia, servo do Deus vivo, que você falou com Deus, falou com nosso Pai, ele ouviu as suas orações. Está escrito, então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, nós temos que provocar nas nossas orações uma fé maior, um entendimento de humilhação. Nós temos que mostrar para Deus que nós estamos ali prostrados somente para adorar a Ele. Então,
O que provocou a vinda deste anjo para trazer as respostas de Daniel foi a persistência, o coração, a vontade, a humildade. Ele não questionava contra Deus nada. Simplesmente, ele dizia com certeza em teu coração: enquanto Deus não me der minha vitória, que leve 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, ou até o último suspiro, eu estarei sempre persistindo nessa tecla. Eu vou conseguir minha vitória. Então tem muitas pessoas que perdem a sua vitória porque elas não têm paciência, elas desistem. Então eu vou dizer, preste bem atenção, por que você, porventura, não recebeu a tua vitória, a tua bênção alcançada ainda, ou quanto Deus ainda não trouxe? É igual eu disse, eu oro e falo: Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha oração nas mãos deste anjo chamado Gabriel, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, eu aguardo a resposta das minhas orações. É claro que se Deus mandasse tudo para a gente no mesmo instante que nós pedisse, nós não seríamos fiel a Ele. Claro, não seríamos um Jó, porque Jó, né, era homem íntegro, reto e fiel e temente a Deus. Não existe homem na terra que seja igual a ele. Então, o que acontece? Então, se tudo eu falasse: Deus, eu preciso de um carro, amanhã Deus me desse, Deus, eu preciso disso, era muito fácil. Então não haveria provações para mim, não haveria teste de vida espiritual diante de Deus para mostrar que eu sou fiel a Ele. Então, o diabo me acusaria de várias formas, assim como ele acusou Jó, né? Porque Jó era homem íntegro, fiel e temente e ainda pagava sacrifício pelos seus filhos. Muitas das vezes Deus até permite que Satanás toque naquilo que é nosso, né? Mas não toque no espírito, para provar a nossa fé. E muitas das vezes nós queremos uma vitória tão enorme, tão grandes, que na verdade não dá para chegar e receber sem nenhuma provação. Então Deus, ele permite que nós passamos pelas provações para que essa vitória nós demos testemunho, ou damos testemunho, né, para as pessoas, dizendo: foi muita luta, muita provação, foi através de muito jejum e oração para que eu pudesse receber esta vitória, né? Então veja que nós vemos aí Daniel, ele, desde o primeiro dia que o servo fiel, papai, fiel, né? Então veja bem, desde o primeiro dia que o servo fiel a Deus, ele se prostra diante do Senhor, humilha-te perante debaixo das potentes mãos do Senhor, e ele se converte e ele ora. Então, desde o primeiro dia, Deus ouve a oração. Então, suponhamos que você já tenha muitos anos, muitos meses, muitos dias, que está no propósito com Deus, e aí fala que Deus não ouviu. Assim você está acusando a Deus, sem na verdade você ter uma prova, porque a Bíblia já é a defesa da palavra de Deus, do próprio Deus. Ele mesmo diz, desde o primeiro dia que você colocou as suas palavras diante do Deus vivo, o Senhor ouviu. Então a própria Bíblia diz, né, que eis que os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Então nós não podemos condenar a Deus e dizer que Ele nunca ouviu as nossas orações e nunca ouviu. Não, Ele ouviu. Todas Ele ouve, mas algumas Ele resolve responder. Ele responde justamente aquelas que na verdade dão valor a Ele, aquelas que na verdade estão na presença dEle. Essas daí, aquele que tem mais intimidade com Ele, mais rápido vem as suas orações. Porque suas provações, elas são como fogo, mas elas vão passando por provações, dando glória e exaltando o nome do Senhor. Existem pessoas que começam a fazer uma campanha numa igreja ou dentro de casa, faz uma campanha e ela desiste da campanha. Ou ela termina uma campanha e Deus não quer dar ainda a vitória para ela. Mas ela começa a repudiar, dizer que Deus não viu, e ela fica revoltada e nunca recebe a sua vitória. Mas se ela for um pouco mais humilde, ela deveria pensar o seguinte: eu fiz 30 dias de campanha. Se eu preciso dessa vitória, uma vitória tão grande que eu persisto, eu vou fazer mais 30 dias. Se chegou mais 30 dias e eu fiz e não resolveu ainda, não é porque Deus não ouviu. Ele ouviu sim as suas orações. Ele está ouvindo as suas orações. Ele está armazenando. Ele está simplesmente deixando pela aprovação. Mas eu vou dizer uma coisa. Preste bem atenção. Para o servo fiel,
Deus é imediato. Não é que ele ouviu a oração, ele já não enviou a bênção. Não. Assim que Deus recebe a sua oração no dia, naquele momento no céu, ele já envia a bênção para você. Certo? Aí você fica pensando que Deus não ouviu, que Deus não quer mandar a bênção. Então, para o servo fiel, para aquele que tem um compromisso com Deus, então saiba de uma coisa, você está orando, as suas bênçãos já não está mais nem nas mãos de Deus, já está enviada pelos anjos. Deus já entregou na mão do anjo e falou, vai. Então, quer dizer, ela não vai sair mais do trono, ela já está a caminho. Ela já está a caminho pelo mensageiro. Então, este anjo, Miguel, Gabriel, ele, algumas bênçãos que ele traz nas mãos, ele é parado, ele é barrado. Certo? Então essas bênçãos, conforme for a sua persistência aqui na terra, de não abandonar a campanha, de não abandonar a oração, de persistir, a Bíblia diz, batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então tem muitas pessoas que pedem mal e não recebem. Por ela pedir mal, então essa vitória ela não vai sair de Deus, porque ela não vai receber. Porque ela não sabe pedir. Então veja bem, mas o servo de Deus, que tem compromisso com Deus, que se repudia do pecado, que se divorcia do diabo, que abandona o mundo, certo? Que deixa as vaidades, que anda jejuando, lendo a Bíblia, estudando, indo para monte, né? É sempre um servo de Deus. Assim que ele dobra o joelho e pede a Deus, os ouvidos de Deus já estão atentos e estão... Chegou, Deus chama o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel já recebe a sua vitória. E no mesmo dia, ele traz para você. Ele vem trazer. Aí você fala, poxa Deus, mas Deus sabe muito bem que vai haver intervenção no meio da estrada. Então é por isso, mas no mesmo dia Deus te responde. Aí, o que acontece? O anjo, ele só vai vencer, certo? Se porventura haver um pedido no céu por persistência. Você começa a pedir, vai pedindo. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, aí que já terminou uma campanha, começa outra, terminou outra campanha, começa outra, já começa a pedir, vai pedindo. Você nunca desiste. Nós sabemos que Isaac orou 20 anos a Deus para que a sua esposa, né, tivesse um filho. Porque, na verdade, ela era estéril. E ele não teve a impaciência, ele teve paciência. Ele esperou no Senhor. Ele orou e esperou. Eu confio firmemente. Ser fiel até o fim. Então nós temos que ser fiel a Deus. Porque se não adianta você ser fiel no 14º dia e no 15 para fechar a sua campanha, você quebra tudo. O anjo vai embora. Então o que faz o anjo trazer, entregar a nossa vitória, né? Desde o dia que nós oramos, eu sei que eu tenho muitas orações que Deus já chegou e já mandou para mim. Mas por que não chegou a mim ainda? Porque o anjo está em guerra. Esta vitória para chegar em mim ainda está em guerra. Está no caminho. É como o correio. Correio brasileiro, vamos pegar. Você pega um embrulho, um presente, comprou um presente, ou mandaram um presente, te dá o número, o código de rastreio. Então aquilo ali sai do local e vai passando por lugar. Tem momento que dá alguma coisa lá, uma tempestade e tal, ele para ali. E você vai torcendo, você vai ficar, todo dia você vai consultando, todo dia você vai olhando, aí você vai, puxa vida, vai ter que sair e tal, você liga, você faz, acontece, de repente aquilo ali sai dali e já começa para outra etapa. Aí o que acontece? Aí tem momento que até para no lugar e não anda mais. Aí você fica, puxa vida, ainda tá lá no Rio Grande do Sul, lá no Japão, lá não sei onde, não saiu ainda, chegou nesse lugar e parou, mas você está pensando que tá lá. E quando pensa que não, o correio está batendo na tua porta e te entregando o objeto. Você vai falar, mas puxa vida, eu pensei que estava lá, já estava aqui. É assim que acontece. Porque você persistiu e a vitória veio te surpreender. Então veja que assim também nós, né, quando nós clamamos a Deus, Deus manda a vitória. Se você parar de orar, o anjo para de guerrear. Se você cessar mesmo, o anjo volta com sua vitória. Mas se você está orando, o anjo está guerreando, está guerreando. Você está buscando, repete a campanha, ora daqui, ora de lá, tem paciência, espera no Senhor, não perde esperança, não maldiza o Senhor, não fala contra Deus, né? Está sempre dizendo, não, meu Deus garante a vitória, né? Ele é o Senhor, Ele vai me dar, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Tudo é possível que crê. Então, esta oração sua vai fazer igual a oração de Daniel.
Daniel, desde o primeiro dia, Deus respondeu. Daniel podia ter parado, né? Desde o primeiro dia ali, Daniel podia pegar e falar assim, eu vou parar, eu vou parar por aqui, eu já entreguei a Deus, não vou mais não. Então Deus mandava a benção dele. Ele só orou um dia, aí o anjo não teria resistência para resistir àquele príncipe da Pérsia, né, que estava lá, que são os demônios, porque nas nuvens, né, nos céus, né, existe demônios, nuvens de demônio, castas são chamados principados, e eles estão ali para impedir com que as orações subam e com que a resposta desça. E quando o anjo pega a tua oração e leva, há uma guerra. Quando o anjo pega a tua bênção e traz, há uma guerra. Então Daniel, continuou orando ainda, ele viu que ele não recebeu, ele falou, vou continuando. E ele foi continuando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. E 9 dias o anjo guerreando, 10 dias, 11 dias, e o anjo guerreando. Já tinha saído há 10, 15, 20 dias a benção dele, desde o primeiro dia. Deus, ele quer nos abençoar, mas o que impede as bênçãos chegar a gente é a falta de paciência. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então veja bem, então o que impede essa vitória do filho, se libertar da mãe, do pai, das drogas, sair da sua vida, do seu lar, certo? Não, eu já fiz tanta campanha, já desisti, Deus não quer saber, pau que nasce torto, morre torto. Não, meu irmão, pau que nasce torto, né, nasceu porque quem veio a essa terra chama-se o Messias, e o Messias, a função dele é o quê? Carpinteiro. Então não existe árvore torta que o carpinteiro não possa consertar, possa fazer um molde ou um móvel lindo e maravilhoso. Então veja bem que naquele momento, aquele homem, o anjo, ele continuou no 10º dia, né? Que no 15º, 6º, 7º, 8º, 19º e no 10º, né? Daniel podia falar, parei. Mas Daniel falou, não, vou continuar. E no 21º dia, Daniel não estava com o coração de parar no 21º dia. Daniel não estava simplesmente querendo parar no 21º dia. O que ele mesmo queria era continuar. Se minha resposta não vier hoje, eu não vou largar. Irmão, nós temos que ser igual Jacó, persistente. Larga que eu estou indo embora. Só te deixo depois que me abençoar. O anjo vai lá e mete a espada na perna de Jacó, na coxa, e fere Jacó. Agora você vai me largar. Só largo depois que tu me abençoar. Ainda que decapite o meu pescoço, a minha mãozinha vai segurar ainda. Só largo depois que me abençoar. O que Deus quer, irmão, é perseverança, é paciência, é persistência, é lutar por aquilo que você você quer. Então nós só recebemos nossas vitórias, irmão, quando nós vamos pro joelho e clamamos a Deus. Nós não podemos abandonar o Senhor em forma nenhuma, em momento nenhum, ainda que Deus não queira trazer, ainda que o anjo não passe e nós parta dessa glória sem a nossa vitória aqui na terra, mas nós vamos ter uma coroa da vida que é maior. Então, Daniel, 21 dias, né? 21 dias persistiu. Ele persistiu porque muitas das vezes, se você não estiver orando, persistindo, você parar, enquanto a bênção não chegar em você, você não para de orar por aquela causa. Ela tem que chegar, porque se você parar de orar, então o anjo vai voltar. Então seus dias, né? É a mesma coisa. O correio vai chegar na tua casa, no teu endereço, não tem ninguém para receber, ele vai voltar embora. Certo? Ou então ele é de volta remetente. E você perde de receber porque você não estava presente. E nós temos que estar presente na presença de Deus, orando, jejum, consagrando. Se você quer uma cura para sua filha, para o seu filho, uma enfermidade ou uma bruxaria que não sai, persista, jejue, consagre. Jejuei 7 dias, pastor, orei de madrugada 3 horas da manhã, 7 dias. Dobre mais, vai dobrando. O que Deus quer é que você receba a tua vitória, mas se não chegou ainda é porque os anjos estão guerreando com os príncipes da Pérsia. E como a vitória é maior, cada vitória de cada pessoa que ora é diferente, né? Então cada um tem um nível maior é a luta que os anjos vão guerrear. Então, neste caso, Deus, o anjo, quando ele vê que, na verdade, ele está sendo vencido, mas você está persistindo, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, quero a minha bênção, quero a minha bênção, quero a minha bênção. Então, o que o anjo faz? Bom, eu não dou conta de passar sozinho. Então, eu vou clamar a Deus para enviar o anjo de guerra. E aí, Miguel, ele desce com seu exército e guerreia contra esses males, contra esses principados. E aí, enquanto os anjos do Senhor, o exército de Deus está guerreando, justamente só por causa de você, porque você persistiu,
certo? Aí ele fura o cerco e vem te dar a sua vitória. Quando pensa que não, você, Jesus, tem misericórdia, salva o meu filho, aonde ele está? Será que ele está nas drogas? Será que ele está morto? Não, ele chega no outro dia e fala, mãe, eu tenho uma história para contar. É que foi a partir de hoje. Eu sou um servo do Senhor. Por quê? Eu ia passar, ia fazer alguma coisa, de repente passei num congresso lá de crente, e aí Deus tomou as pessoas, de repente eu fui lá, me aceitei Jesus, e agora eu não quero nunca mais largar. É assim. A sua vitória veio quando menos você espera. Aí quando a sua vitória vem, você não para de orar, você vai agora orar para agradecer. Entendeu? Aí você vai orar para agradecer. Então, o que eu quero dizer para você, neste momento, é por isso que a vitória de muitas pessoas não vem nas suas orações. Porque você não persiste, não tem paciência. Você começou uma campanha, comece, vai indo. Não importa se é umas 200 mil campanhas. Você não pode negar a fé. Você não pode deixar de fazer o que a Bíblia manda. Tá certo? Então vamos persistir igual o nosso irmão Daniel Beltesazar, né? Vamos perseverar, porque se Deus não quiser me dar minha vitória aqui ou a sua vitória aqui, tenho certeza que a maior vitória vai ser a coroa da vida eterna. Então você vai receber, eu vou receber. Mas eu tenho certeza, se você tem que receber essa vitória aqui, não pare de orar. Quanto mais você vai orando, mais força você vai dando para os anjos do Senhor furar o cerco. Porque se você parar de orar ou desistir, então os anjos enfraquecem nesse sentido para não guerrear mais por você, ele não vai mais guerrear, porque como que ele vai guerrear por você se você não quer mais a vitória? Então ele volta e entrega de volta a bênção ao Senhor, e você tem que fazer novas campanhas para começar tudo de novo. Então, preste bem atenção, persista nas orações. Ainda que não chegou, quanto mais você ora, mais o anjo vai guerrear. Se o anjo Gabriel ele não conseguir passar o cerco, ele vai pedir ao Senhor Deus para mandar Miguel. Miguel vai vir, vai ajudar Gabriel e vai furar o cerco e ele vai trazer sua vitória. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. É a melhor forma de você aguardar a resposta de Deus. Ter paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclina no meu clamor. Então, esta é a razão. Né? Então, persevere, insista, mas quanto mais dure a batalha de difícil de receber ainda não chegou, lembra, os anjos estão guerreando por você, não pare, nunca pare, não pare, não importa o que vai acontecer, mas não deixe de orar, não deixe de buscar aquilo que você sempre tem buscado, não deixe de forma nenhuma. Tá bom? Então esta é a razão, esse é o meu conselho dentro da Bíblia para que você possa alcançar a tua vitória. Então eu também estou nessa esperança. Eu sei que estou esperando uma grande vitória e tenho orado ao Senhor até hoje. E não vou parar, não vou cessar, não vou desistir. O que o diabo quer é que você desista da tua vitória. Se você desistir de pedir aquilo que você vem pedindo, por tantas campanhas ou tantos anos que você já fez, aí o diabo venceu você. E aí ele vai rir da tua cara e vai chegar para Deus e falar, tá vendo? Eu disse que ela não queria ou ele não queria nada, que isso ali era fogo de palha. Então persista, 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 persista. Tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e espero que o Senhor Deus falou contigo e comigo, já está falando, e não desista da tua vitória, não desista das tuas orações, não desista, porque quanto mais você ora, mais você fortalece os seres angelicais que são mensageiros do Senhor para trazer a sua vitória. Se você parar, ele volta. Mas se você continuar, o príncipe da Pérsia perderá a sua batalha, perderá a sua força. O príncipe das trevas vai perder a sua força e você vai descer e você vai receber. O anjo vai descer, igual desceu para Gabriel ali, para Daniel ali. E Gabriel disse para Daniel, né? Desde o dia que você colocou